Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do UNOScast, o podcast da Uno Saúde, muito mais do que um coworking. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Magali. A gente está muito feliz em começar esse novo projeto, que é mais um espaço para a gente compartilhar ideias, experiências e trazer inspiração para quem atua na área da saúde e para os diversos profissionais. E a cada episódio a gente vai falar sobre temas diferentes que envolvem o universo da saúde, gestão, carreira, tendências e tudo que a gente pode oferecer como profissionais da saúde para cuidar melhor dos nossos pacientes. O que todo mundo nos pergunta é por onde quer que a gente vá, desde que a gente abriu o UNOS, Coworking em Saúde, como que surgiu essa ideia? Eu queria que a gente pudesse explicar um pouquinho e tivesse isso gravado até para a posteridade, para que a gente possa rever. Pois então, a ideia do coworking, ela surgiu num momento de dificuldade, de dúvida. Eu sempre tive consultório odontológico desde que me formei, um grande tempo junto contigo, né, Magali? Uhum. Aí é o momento em que tu foi aprovada no concurso da Universidade Federal e se tornou professora do curso de odontologia e por uma questão contratual teve que assinar um contrato de dedicação exclusiva. E a partir daquele momento aí eu toquei o consultório de maneira solo, né? E como a gente bem sabe, a profissão de dentista particular em consultório odontológico é uma profissão muito solitária. Uhum. Então a gente sempre teve essa vontade de incluir mais profissionais, trabalhar com mais profissionais dentro do ambiente. Mas isso não se concretizava por um motivo ou outro. E aí, depois de longos anos, houve um momento em que eu resolvi que iria partir para uma sociedade, mas esse plano acabou sendo frustrado e eu me vi sem consultório, sem clínica, né? Porque eu havia vendido a minha clínica, né? E sem um lugar para trabalhar. Então a gente tinha ido para São Paulo e tinha visto lá em São Paulo um coworking em saúde, um coworking odontológico. Te propus para que a gente fizesse algo semelhante aqui, parecido. No momento foi uma ideia que não existia, né, até então, um coworking em saúde, incluindo a nossa profissão, que é a odontologia. E entre tantas interrogações, né, tu aceitou, comprou o sonho junto comigo. E a partir daí. Eu percebo assim que foi um momento em que a gente teve que repensar, né, a forma de atuar dentro da odontologia, porque tu vinha já queixoso em relação à solidão do consultório, e eu acredito que isso seja uma grande dor de qualquer profissional da saúde, né, que trabalhe basicamente com a sua secretária e seus pacientes, de estar naquele convívio dessas três pessoas e não poder fazer uma troca com os profissionais, né, viver a sua área da saúde de uma forma isolada, porque hoje a nossa realidade, agora trazendo para a nossa realidade, é que, por exemplo, a gente tem um otorrino no consultório do lado, com quem a gente pode trocar uma ideia em algumas questões que estão claramente relacionadas à saúde bucal ou do sistema estomatognático. Nós temos dentistas de outras áreas com quem a gente pode também discutir, né? E então, naquele momento que tu me fez a proposta, a gente estava meio perdido sobre qual tipo de negócio nós íamos fazer, né? Nós não queríamos montar uma clínica em que a gente colocasse dentistas para trabalhar, né? Não era essa a ideia, a gente não gostava desse modelo de negócio. E até no momento em que surgiu esse impasse, eu lembro bem que eu procurei na cidade, eu fui atrás de clínicas de colegas, clínicas de outros profissionais ou espaços para que eu pudesse locar e recomeçar, dar um novo start no meu momento profissional. E eu lembro que eu não encontrei nenhum lugar adequado.
Que né? tu pudesse manter a tua autonomia. Isso, e a qualidade que eu já entregava para os meus pacientes, o ambiente que eu já entregava. Então, eu gostaria de, naquele momento, manter ou evoluir, né, o que eu já tinha, né? E nenhum local se mostrou adequado na época, né? Isso foi mais um fator também que nos ajudou na decisão, né? Sim, e nós fomos o primeiro coworking aqui de Santa Maria, odontológico, né? E eu acho que todo mundo que traz uma inovação, que traz uma novidade para a cidade, vai buscar em grandes centros. E a gente foi, então. A gente comentou então sobre a falta de espaços de qualidade para que a gente pudesse entregar ao paciente um ambiente adequado, né, e a mesma qualidade do serviço que eu já entregava na época, né? Além disso, também, o que colaborou também para que a gente desse esse passo de começar um novo negócio foi também as dores que a gente teve ao longo da profissão, né? Quando a gente se formou, eu mesmo não tinha condições de ter um consultório odontológico, né? Quem se forma na odontologia sabe bem disso, que o investimento inicial é um investimento muito alto e na grande maioria das vezes, nesse momento profissional, ou seja, logo que se forma, é um investimento que não vale a pena, tá? Quem, quem for fazer o cálculo vai chegar a essa conclusão. Então, mais um motivo para que a gente não, para que a gente desse o passo, né? Então, falta de espaços, uma necessidade dos nossos colegas que não tinha quem entregasse, né, esse produto. Então, esses foram as dores que naquele momento a gente viu, né? Além disso, o que a gente já comentou, que era a falta de contato com outros colegas, com outros profissionais, né? Então, tu iniciava na profissão, ou ainda assim, muitas vezes, inicia na profissão, tendo que dar conta de toda a demanda sem ter ninguém por trás, né? Sem ter um profissional mais Experiente. antigo, mais experiente, mais qualificado, que possa dar aquele suporte para que tu tenha a segurança necessária. Isso também não existia. Então É. era mais uma dor que a gente identificou, né? Porque Então, não são só espaços, né, Rodrigo? É como se a gente fizesse, como não? Nós fazemos a gestão de todo o consultório odontológico, né? Que é justamente o consultório médico, enfim, que é justamente o que o profissional não é preparado durante a graduação para fazer. Ele não tem esse conhecimento, então ele vai trilhando esse caminho de forma meio que intuitiva, meio que tropeçando nos próprios pés, né? Errando. E a gente oferece já toda essa questão burocrática, né, de gestão do consultório odontológico já muito redondinha para quem está começando, né? é por isso também que a gente comenta, né, que aqui o nosso espaço, o nosso negócio é muito mais do que uma locação de espaço, muito mais do que um consultório, tá? E outro fator também que foi determinante para o início do negócio foi a expertise que a gente tinha já ao longo da carreira, né? Expertise por quê? Porque antes de montar essa estrutura que a gente tem hoje, a gente já tinha montado pelo menos 3 outros consultórios, né? Uhum. Então a gente contratava arquiteto, fazia projetos e sempre tinha um detalhe que não havia sido abordado no projeto ou um detalhe que havia mudado e a gente sempre tinha que refazer os trabalhos para conseguir seguir rodando, né? Frente aos desafios da vigilância sanitária, frente às exigências da prefeitura, frente às exigências dos pacientes, frente às exigências ergonômicas do dia a dia do dentista. Então, quando a gente montou aqui, já eram mais de 15 anos de profissão, 3 consultórios pelo menos montados antes disso. Então, tudo isso nos ajudou, né, a facilitar a vida dos nossos clientes hoje. E ser mais assertivos também frente a essas burocracias, né? Como a aprovação da vigilância sanitária, a questão de acessibilidade para pessoas que têm dificuldade de locomoção, a questão de ergonomia, né, dos consultórios. Então, a gente sabendo qual é a metragem
que fica confortável para o profissional conseguir trabalhar no seu paciente, né? Já tendo passado por alguns erros, a gente conseguiu ser mais assertivo nesse projeto. E também, com a maturidade, eu acho que vieram algumas questões relacionadas a aspectos mais específicos da arquitetura, né? Por exemplo, nós tentamos nesse novo projeto trazer aspectos de experiência do paciente, né? Algumas novidades assim que eu percebo frente aos outros consultórios que ainda existem ou que são mais antigos. Por exemplo, é esse conceito da sala de espera não ser uma sala de espera tradicional, ser mais parecido com uma sala de estar, né, Rodrigo? Onde as pessoas se sentem mais à vontade. As próprias cores escolhidas fazem com que os pacientes fiquem mais à vontade. Não parece um atendimento de saúde tradicional, não tem aquela cor branca estourando nos olhos, né? Tem a madeira, tem a gente tentou ativar, a gente chama de sala sensorial, né? Porque a gente tenta ativar todos os sentidos do paciente, que ele tenha ali uma experiência muito agradável, né? Uma experiência de religiosidade, a música, né? Que tranquiliza, a cor. Mais um amarelo não tão claro, né? Que traz também essa tranquilidade. Não sei se tu tem experiência com os teus pacientes elogiam a nossa sala de espera, mas eu particularmente tenho, todos eles gostam. Muitas vezes a gente olha as câmeras, nós temos câmeras de vigilância também aqui na UNOS, os pacientes estão dançando na sala de espera, estão dormindo, né? Já teve casos de crianças que dormiram, então a gente comprova na prática que é um ambiente agradável para o paciente estar. Não, sem dúvida, sem dúvida. É toda essa questão da neuroarquitetura que é mérito totalmente teu, né, que trouxe para cá, para a UNOS e para o nosso negócio. Realmente é um diferencial que tanto os pacientes quanto os nossos clientes, os outros doutores, valorizam muito. A gente conseguir colaborar para que o paciente pré-consulta ou pré-cirurgia fique mais calmo, a gente conseguir contornar toda a questão da ansiedade com essa neuroarquitetura que foi pensada para isso e aplicada com êxito, na minha opinião, e na opinião de todos que frequentam aqui, né? Desde já deixamos o convite aí a quem está olhando ou nos ouvindo para que venha e sinta na pele. E sinta o que a gente está falando. Tá? Foi sem dúvida uma questão a mais, que era um ponto que agregou nesse projeto que realmente nos demais a gente não tinha essa visão que aqui foi aplicada. E tu sabe, Rodrigo, que outra pergunta que também me fazem muito, assim, quando eu falo que a gente tem um coworking, mas é como se fosse aluguel de sala, né? Qual é a diferença de um coworking, então, para aluguel de sala? E eu costumo dizer que existem, todo um ecossistema, né, por trás do coworking. Sem dúvida, né? O aluguel da sala, o aluguel do espaço é uma das vantagens que o nosso cliente tem, né? Aqui, como a gente já comentou, a gente tem vários profissionais de diferentes áreas, de diferentes momentos profissionais, né, que trazem a sua particularidade e acrescentam com a sua personalidade, com o seu conhecimento, com a sua vivência na carreira e na vida dos demais. Então, o ambiente todo ele é propício para o desenvolvimento profissional e pessoal. Além disso, a gente também oferece, ou seja, a empresa também oferece vários encontros, vários momentos onde é possível a gente ter o networking, o crescimento, a interação, né? Não é uma obrigação do espaço, mas ocorre também entre os profissionais da área o referenciamento, né? Um profissional acaba referenciando o outro pela conexão que gera aqui dentro, o paciente por se sentir muitas vezes acolhido, né, com todo esse ambiente que a gente comentou e pelo perfil dos profissionais que aqui estão, ele acaba também querendo ficar aqui e ele descobrindo que tem uma necessidade e aqui dentro tem um profissional que também pode sanar aquela necessidade dele, ele opta por ficar no ambiente, né? Então são vários benefícios, né? É bem como tu comentou, é um ecossistema
que está aqui em prol do desenvolvimento profissional e pessoal dos doutores. Tu sabe que isso facilitou a minha tomada de decisão para sair do meu contrato de dedicação exclusiva à docência, né? Quando fundamos a UNOS, eu também vi uma oportunidade de conseguir voltar a trabalhar em consultório de uma forma mais facilitada. Então, preenche também esse perfil do profissional que está fora do mercado de trabalho, por mais que tenha experiência, e quer se inserir de novo, mas não quer lidar com toda a questão burocrática de abrir um consultório, de contratar pessoal, porque assim, além do espaço, nós temos gestão dos consultórios. O que engloba a gestão do consultório? E engloba todas essas questões fixos, esses custos fixos altos que tem água, luz, telefone, limpeza, recolhimento de lixo pérfuro cortante, lixos, diferentes tipos de lixo, né? Alvarás, burocracias frente a órgãos do governo, gestão de informações em saúde, né? E mesmo essa questão da solidão do trabalho do profissional autônomo, né? Se tu me permite complementar, os custos realmente são significativos, mas o que pesa para mim não é nem os custos, né? É realmente a logística, o tempo empregado para resolver tudo isso. O profissional de saúde que vai ter o seu consultório sozinho próprio, ele vai ter uma demanda e uma incomodação com tudo isso que tu mencionou, né? Porque se chega na clínica, por um motivo ou outro, teve uma infiltração, por um motivo ou outro, um aparelho X ou Y não funciona, tudo isso é tempo e dinheiro envolvidos para a resolução de um problema que não é o problema fim, né? Afinal de contas, o profissional da saúde, a destinação dele é o quê? É atender e trazer o benefício para o seu paciente. Né? Então, por isso, um dos nossos lemas é o seguinte, né? Você foca no paciente e a gente pensa no resto. Então, tudo que não for o paciente, a gente tem condições de entregar aqui para os doutores. Né? A gente tem orgulho de dizer que tem muitos doutores que chegam aqui, né, no seu horário de trabalho, entram para dentro do consultório, fazem seus atendimentos da maneira que eles julgam, adequada, da maneira que eles estudaram para fazer, se qualificaram, saem daqui, não precisa se preocupar se a luz ficou acesa, se não ficou, se tem água, se não tem, se o aparelho está funcionando, se não está, nada disso. Ele vem, atende e vai embora. E se alguma coisa, porventura, naquele momento não ficou do agrado, ele só nos comunica e na próxima sessão ele chega aqui e aquilo já está resolvido. Então, realmente, para quem já tem uma experiência, consegue perceber que isso aí não tem preço. Sim. Eu acho muito vantajoso também a questão de que a UNOS tem uma recepcionista treinada, né, para recepcionar bem todos os pacientes que vêm aqui, independente de qual profissional que esse paciente vem procurar. E temos também uma funcionária especializada para a questão de cuidado com biossegurança, né, que faz a lavagem e esterilização dos materiais. Então, nenhum profissional tem que se preocupar em fazer isso, que particularmente é desmotivador para quem trabalha, né, ter que higienizar todos os instrumentais, embalar, esterilizar. Além do apoio da equipe, né, que a gente sempre fala assim, que por trás de cada profissional aqui tem uma equipe de apoio, e essa equipe realmente, por mais que nós temos uma administradora, 2 administradoras que trabalham conosco, né, Rodrigo, e elas prestam total apoio, embora elas estejam vinculadas à empresa, elas prestam total apoio a todos os profissionais que trabalham aqui. Então, qualquer dúvida que a pessoa possa ter, se deve encaminhar esse papel ou aquele papel, ou como que faz o relacionamento, ou responde uma mensagem no WhatsApp, enfim. Nós também temos serviço de secretariado, né? Então, todo esse apoio, essa logística toda que envolve o trabalho do profissional de saúde, ele é passível de ser contratado ou usufruído aqui dentro da UNOS de uma forma mais ou menos pronta, né? Sem dúvida. Por isso que eu vou repetir uma vez mais o nosso lema. Se por acaso não ficou claro o suficiente tudo que a gente entrega,
Com o lema, você gravando o lema, você vai ter uma ideia, né? Então você foca no paciente e a gente cuida de todo o resto, tá? Então, muitas vezes as pessoas nos perguntam, tá, mas para quem é a Unus? Qual o profissional, em que momento da carreira que ele pode estar junto conosco aqui dentro, né? Para quem Ou que é a Unus, né? isso, ou para que é, se existe algum cliente, enfim. E a minha resposta seria a seguinte: a Unus é para todo profissional de saúde, tá? Desde aquele profissional que está iniciando, né? Esses dias a gente teve uma consultoria aqui em marketing que foi muito produtiva e esse profissional que veio nos auxiliar, eu lembro muito claro o exemplo que ele deu, que é dos pais do formando. Ou seja, o teu filho está se formando, né? O que melhor tu pode oferecer para ele, se não um ambiente agradável para ele trabalhar, um ambiente onde ele vai estar cercado de profissionais mais experientes do que ele, que vão dar todo aquele suporte, né? Num momento de dúvida ou num momento de insegurança, ele tem na sala ao lado um profissional que já passou por aquilo, né? Então, um ambiente seguro, né? Um ponto ótimo, né? Na Com toda a cidade, infraestrutura. toda a infraestrutura, ou seja, o investimento dele no momento é muito baixo, né? Se ele quer um equipamento de ponta aqui, ele tem. Se ele quer o suporte de um colega, ele tem. Se ele quer referenciar o paciente dele para fazer algum procedimento que ele não faça, ele vai encontrar um profissional aqui dentro. Então, para um pai que está financiando o início da carreira do filho, qual o ambiente melhor do que esse? Né? Eu me pergunto. É, e mais do que isso, né? O sucesso profissional hoje, ele não está relacionado ao quanto tu investiu para ter o teu próprio consultório, né? É muito mais proveitoso tu investir esse valor na formação profissional, em se tornar um profissional diferenciado e não precisar imobilizar esse investimento financeiro numa estrutura. Então, tu tem toda a estrutura à tua disposição e que tu vai pagando conforme tu vai crescendo. Então, se eu tenho hoje um paciente, eu contrato uma hora. Se eu tenho 10, eu posso contratar um turno, 2 turnos. Então, o meu custo vai crescendo à medida que eu estou crescendo profissionalmente também. E isso é muito vantajoso. E todo aquele investimento inicial para abrir um consultório, essa pessoa vai poder fazer no seu desenvolvimento profissional, né? Sem dúvida, né? Se por acaso alguns privilegiados que logo que se formam poderiam ter esse, ou seja, tem esse de recurso dentro da família para fazer um investimento numa clínica, simplesmente a aplicação desse recurso em qualquer renda fixa paga anos de carreira nele para ele aqui dentro da Unus, né? E essa é uma das principais vantagens que eu vejo, né? A Unus ela se adapta ao momento do profissional, né? Como tu Exato. comentou, o profissional não é de Santa Maria, ele tá vindo de fora, quer atender um paciente só num dia específico, numa determinada hora, a Unus está aberta para ele, para receber ele, né? O profissional vem de fora, mas vem com regularidade em Santa Maria, que estabelecer uma clientela aqui, a Unus tem como receber ele, é perfeita para ele. O profissional está em Santa Maria, atende em outros locais, num posto de saúde, numa franquia, enfim, No mas serviço público, no ser hospital. perfeito. Mas ele quer ter a clínica dele, né? Ou quer ter um lugar para atender os pacientes particulares dele, a Unus pode receber. Então, ou o profissional já está estabelecido, cansou de toda essa burocracia, de todo esse troca lâmpada, vem infiltração, recebe inspetor da vigilância, não aguenta mais isso, já não quer mais isso. Mas ele fica 40 horas dentro do consultório, a Unus pode receber ele, a gente tem espaço, né? Então a gente tem alternativas desde uma hora avulsa até aquele profissional que quer fazer da Unus o seu consultório full time.
Então, convidamos a todos, né, Magali? Sim, inclusive falando da infraestrutura que vocês vão encontrar aqui, se vocês vierem nos visitar, nós temos uma ampla sala de espera, contamos com 5 consultórios, sendo destes 5, 3 odontológicos e 2 consultórios médicos, né? Temos uma central de esterilização, uma sala de lavagem e uma sala de esterilização, uma copa, lavabo, dentro da sala de espera e uma sala multifuncional. Eu queria falar sobre a sala multifuncional, Rodrigo, que é a minha grande paixão, que é esse lugar onde nós estamos agora. Eu costumo dizer que esse local aqui é o coração da UNOS, né? É onde ficam as secretárias durante o horário comercial das doutoras, enfim, o staff, né? Toda a equipe que faz isso aqui girar fica aqui durante o horário comercial. E após o horário comercial, essa é uma sala que abriga os nossos eventos. Né? Então, nós podemos locar essa sala para profissionais que queiram fazer cursos, né, ministrar cursos ou fazer uma inauguração do seu consultório, fazer um coquetel. E aqui também, bimestralmente, nós fazemos o Unos Netting Class. Eu quero falar do Unos Netting Class porque ele é um momento que eu vejo que é extremamente importante para o desenvolvimento profissional dos nossos clientes. E para o networking. Então, ele é uma reunião que une um masterclass, uma aula com um profissional renomado que a gente chama, que a gente convida sobre algum aspecto que a gente percebe que seja uma dor de quem trabalha aqui. A gente já teve sobre marketing, já teve sobre contabilidade, né, as questões jurídicas, empreendedorismo, enfim. E logo após a gente faz um networking, né? Nós servimos aí uma comidinha, uma bebidinha para o pessoal ficar mais à vontade e se relacionar e conhecer os profissionais que trabalham aqui durante a semana. Né? E o Unos Netting Class ele faz parte de um dos nossos programas de relacionamento, porque também o que caracteriza um coworking é essa cultura que promove o crescimento e promove o networking. Então, se você vai alugar uma sala em um outro consultório, você não tem essa cultura acontecendo dentro. Talvez não tenha, né? A equipe não está preocupada com o teu desenvolvimento e não está ali para impulsionar isso, né? Ao contrário aqui do nosso espaço, né? Todo o espaço e toda a equipe tem o pensamento único, né? De que aquele cliente, aquele profissional que está aqui, que é uma outra frase que a gente usa, um outro lema nosso, que diz você é único. Porque a gente sempre tenta entender o momento do profissional e fazer o possível para impulsionar a carreira dele naquele momento em que ele se encontra, né? Então, o momento que o fulano tá é diferente do ciclano. Então, a gente tenta entregar soluções diferentes para os diferentes momentos. Então, o ambiente é pensado para isso. Né? Diferente de alugar um consultório na clínica de um colega. O colega, ele tá tocando o negócio dele, com os pacientes dele, e tu tá ali ocupando aquele espaço. Né? Ele não tá pensando na tua carreira. Né? Enquanto aqui dentro, sim, toda a equipe, todos os nossos colaboradores, está todo mundo focado no teu desenvolvimento. Por quê, né? Porque o DNA da UNOS é a economia colaborativa. E eu acho isso a parte mais bonita, assim, e foi por isso que eu topei a tua proposta, como tu falou lá no início que tu me propôs. Eu topei porque eu não acredito em nenhum tipo de negócio em que uma pessoa se beneficia da outra de uma forma de única direção. Né? Eu acredito sim naqueles negócios, e isso me encanta, em que o desenvolvimento de um profissional alavanca o desenvolvimento do outro e vice-versa. Que é isso que acontece dentro de uma economia colaborativa. Nós temos diversos exemplos aí no mercado, né? O Uber, o Waze, que mais? BlaBlaCar, são exemplos de economia colaborativa, onde o usuário beneficia a pessoa que está oferecendo e a pessoa que está oferecendo também se beneficia do usuário. Aqui na UNOS, quanto mais os nossos clientes se desenvolverem profissionalmente, maior o nosso sucesso também, né? E quanto maior o nosso sucesso, mais a gente consegue oferecer esse desenvolvimento para eles. Então, isso é muito bonito e isso é que faz
hoje em dia os negócios darem certo, é achar essa solução. E eu entendo que a Unus se encaixa nesse perfil. Sem sombra de dúvida. E concordo completamente contigo, por diferentes motivos, né? Por diferentes motivos. Um deles é esse que tu citou. E para quem tem mais o meu perfil, que é um perfil mais analítico, né? Basta fazer conta simples, né? Basta fazer conta simples que não tem como não ver a vantagem de um ambiente colaborativo. Tá? Realmente, quem fica com a sua clínica, o seu consultório da maneira tradicional, o faz porque quer, né? Não por uma decisão racional, sim por um apego ou por qualquer outro motivo, né? Mas racionalmente falando, é inviável ou muito difícil justificar um profissional da saúde ter o seu consultório próprio sozinho, arcando com todas as responsabilidades e com todos os custos. Financeiramente é inviável. Sim. Quando se compara com as oportunidades que nós oferecemos aqui e o custo comparado a uma clínica convencional. Sim. Então, entre os benefícios, assim, que a gente pode citar, além dessa questão financeira que é óbvia, né, a localização, acessibilidade, nós estamos aqui no centro de Santa Maria, que é um coração da saúde do Rio Grande do Sul, né, nós temos em frente o Hospital de Caridade, ao nosso redor laboratórios de análises clínicas, centros de imaginologia, muitas opções de estacionamento, lanchonetes, então é uma região que recebe muitas pessoas de fora também, uma referência em saúde. Eu não vejo como isso não possa ser um ponto a ser colocado na balança na hora da decisão, né? Então, convido a todos a vir conhecer a Unus, né? Nós estamos com as portas abertas, nós temos o nosso Instagram, @unus.cw, e ali vocês podem encontrar o nosso WhatsApp ou mesmo mandar uma mensagem para agendar essa visita e vir conhecer, né? Porque nada melhor do que a gente entrar na casa dos nossos sonhos e sentir se é realmente o lugar em que a gente quer viver. E a gente passa grande parte da vida no trabalho, então tem que entrar e sentir que realmente aquele ambiente faz sentido, né, com os teus valores, com o que tu quer para ti, enfim. Exatamente, as nossas redes sociais ali já mostram bastante do que é o espaço, mas realmente dentro do nosso protocolo de recepção dos clientes e dos interessados em vir trabalhar conosco, está a visita presencial. Porque só vindo aqui, conhecendo pessoalmente, vendo o ambiente, vendo a energia do lugar, das pessoas que aqui estão, da nossa equipe, né, é que realmente tu percebe do que nós estamos falando. Né? Talvez quem esteja assistindo ou ouvindo e não tenha vindo aqui ainda, não consiga se conectar tanto com a gente. Mas a partir do momento que fizer a visita e der esse passo, né, que é ouvir, né, vir, conhecer, descobrir o novo. Conversar com os outros coworkers. Perfeito. Eu tenho certeza que vai abrir uma nova possibilidade, vai colocar aquela pulga atrás da orelha para a pessoa realmente fazer a mudança, que talvez seja a mudança que a carreira dela precisa. E eu deixo a dica, né? Marque essa visita para 5 horas da tarde. Por quê? Porque nós temos como dizem por aí, o pôr do sol mais bonito de Santa Maria. Bobear, sai uma fotinho bonita aí para as redes sociais, né, Rodrigo? É verdade, é verdade. Então, vamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui.
Os próximos episódios vão ser entrevistas com os nossos coworkers, os profissionais que trabalham aqui, que a gente tem o orgulho de dizer que são profissionais referências em suas áreas de atuação. Então, nós vamos discutir inovações, tendências, movimentos de carreira, tudo que possa estar associado ao melhor cuidado do nosso paciente e também ao desenvolvimento profissional do profissional da saúde. Você acabou de ouvir o primeiro episódio do Unuscast. Se gostou, compartilhe com mais pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo. Quer continuar acompanhando? Siga a Unus no Instagram, @unus.cw, inscreva-se no nosso canal no YouTube e não perca os próximos episódios. Unus Saúde, muito mais do que um coworking, conexão, inovação e conhecimento para você.